Boa noite, os irmãos que estão aqui na nossa igreja. Boa noite àqueles que nos assistem pela internet. Já entrei aqui, já visualizei alguns irmãos assistindo. Nós vamos orar agora nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez temos o privilégio, Senhor, e a graça, Senhor, derramada sobre nós, de podermos, como adoradores teus, Pai, chegar ao teu trono de graça, através desse culto. Pai, abençoa, Senhor, tudo aquilo que fizermos, que tudo aquilo que fizermos possa ter a tua aprovação, que Jesus Cristo, teu Filho, possa nos purificar de todo pecado e nos fazer aptos a chegar ao teu trono de graça. Pai, abençoa as orações, os louvores, Senhor, tudo aquilo que for feito em tua casa nessa noite, que possa produzir aquilo que tu tens a produzir em nossos corações, Pai. Que nós possamos, Senhor, realmente te agradar agora nesse momento com a nossa adoração. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar nesse instante pedindo àqueles que estão entrando aí em suas casas, aqueles que vão entrar aqui também no culto. Tem irmãos que entram aqui mesmo estando no nosso culto para compartilhar esse culto. É muito importante esse trabalho de compartilhamento, nos ajuda a alcançar pessoas. A irmã Jane estava nos falando que ela manda o culto dela para os parentes, manda para os amigos. Isso daí é muito importante para desenvolvermos esse trabalho feito na internet, aproveitando essa ferramenta. Às vezes a gente compartilha coisas que não tem nenhum valor, né? Mas agora a gente sabe que a palavra de Deus é algo de muito valor. Então nós podemos compartilhar e estar assim abençoando a vida de alguém. Vamos ficar de pé e vamos estar adorando ao nosso Deus com o primeiro cântico. A gente está aqui com o nosso irmão Wellington, nos ajudando muito nesse dia. Desde de manhã ele está aqui como responsável do louvor para nos ajudar, porque o nosso irmão Jonatas e a nossa irmã Lindy foram para um retiro de casais e a gente precisa estar orando por eles, para que Deus esteja falando aos corações desse jovem casal. E eles voltem de lá muito alimentados com tudo aquilo que Deus tem a entregar para a vida deles e para o casamento deles. Então, hoje, nosso irmão Wellington nos ajuda aqui, e muito na guitarra base, no caso no violão, vamos dizer assim, né? Mas nós vamos louvar ao nosso Deus com toda a intensidade, dizendo: Deus me ama. Pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim,
pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Amém. Que Deus amou o mundo de tal maneira, a gente não pode nem mensurar o valor, não, ou a quantidade de amor que Ele depositou sobre nós. É só ver a morte de Cristo Jesus que nós entendemos o amor de Deus por nós. Bom, nós vamos passar um momento de ofertório. Os irmãos que quiserem entregar seus dízimos, suas ofertas, podem estar entregando nos gasofilácios. Aqueles que nos assistem, se quiserem, pode estar usando aí o Pix ou o depósito na nossa conta com o valor que desejar, o valor que você propor em seu coração. E os irmãos, depois, no próximo cântico, os irmãos podem estar fazendo desse momento um momento de ofertório. Nós vamos passar ao momento de oração, de intercessão. Nós temos a igreja, as famílias de nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a família pastoral. Nós temos também o Marlon, sobrinho do Wellington, não é isso, Wellington? A sua mãezinha que fez aniversário, a gente... Opa, glória a Deus, né? Uma vitória muito grande, que Deus abençoe a vida da irmã, te deu muitos anos de vida. O Paulo, irmão da nossa irmã Jane, que ela, né, tem enviado os cultos para ele, está passando uma dificuldade e a gente vai estar orando pelo Paulo. E a Carmen também, nós vamos continuar orando por ela. A Natália Conceição, que enfrenta um câncer. A Lurdinha, que fraturou o ombro. Eu estava vendo até o seu Mário chegar ali na porta e falar alguma coisa para a Cristina, né? Ele veio aqui fazer algo aqui na igreja, eu estava vendo ele ali. O Zeca, a Leida, Fátima, João, a Lúcia, a irmã Ivonete, o Cleveland, a Rosane Carrara, a Adriana, o Anderson Silva, a dona Marlene, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Maria Elita, Thaísa, que está aqui com a gente hoje, os médicos e enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, bairro de São José, Maricá e autoridades. Com relação à irmã Maria Elita, a irmã Maria Elita, ela teve que voltar para o CTI, não é por causa de alguma convalescência da Covid, nem nada disso não. Ela sofre com uma diabetes muito alta e no hospital a diabetes dela estava um pouco irregular, então eles acharam por bem continuar o tratamento até ela ficar melhor no CTI. Então vamos continuar orando pela irmã Maria Elita. Nós vamos estar orando agora nesse momento. Pai amado, mais uma vez entramos no teu trono de graça, agora, Senhor, exercendo o sacerdócio da sua igreja.
o nosso sacerdócio que o Senhor passou para nós, para que nós exercêssemos, Senhor, esse ofício, orando, intercedendo, levando aqueles que precisam ao Teu trono de graça e nos levando até o Teu trono de graça também através das nossas orações. E como Igreja de Jesus Cristo te pedimos que Tu tenhas misericórdia de cada vida que foi citada aqui, que Tu possas estar entrando com providência em cada necessidade. E Senhor, os outros pedidos que foram feitos possam ser respondidos segundo a Tua santa e bendita vontade. Sabemos, Pai, que o nosso clamor está chegando até o Teu trono de graça, porque nós estamos orando confiados no santo nome, poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos continuar louvando a Deus. Os irmãos que quiserem entregar suas ofertas, podem estar aproveitando agora, indo aos gasofilácios. Entrego a Ti a minha oração. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. 「
Podemos assentar, irmãos. Nós vamos meditar na palavra de Deus e o texto está em 2 Crônicas, capítulo 33, versículos de 1 a 17, e o tema é as oportunidades que Deus dá. Nós vamos estar lendo esse texto na Almeida Corrigida e Fiel. Os irmãos vão estar acompanhando a leitura silenciosamente, mas na mesma tradução que nós temos aqui em nossa Bíblia. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. Ele levantou altares aos Baalins e fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus e em ambos os atos da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale de Rinom, e usou de adivinhações e de agouros, de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda a lei e estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre ele os capitães do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, humilhou-se perante o Deus de seus pais e fez de oração. E Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disto edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion do vale, e a entrada da porta do peixe ao redor de Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida, que ela possa, Senhor, estar sendo aplicada em nossos corações, na reflexão dela. Ajuda o Teu servo, Pai, fazendo dele um instrumento nas Tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Bom, de manhã nós falávamos a respeito da dúvida, e nós abordávamos a história de um rei chamado Jorão. E agora à noite nós fomos para o livro de Crônicas, que conta as histórias dos reis de Judá, tá? E Deus, Ele muitas vezes nos direciona, né, a uma coisa muito parecida, mas são mensagens diferentes, até porque aquilo que acontecia
nesse tempo com esse homem, ele nos traz outras aplicações práticas em nossa vida. De manhã nós falamos sobre a dúvida e hoje nós falaremos sobre as oportunidades de Deus, mesmo com um homem igual a este, o homem que jogou todo o legado do seu pai fora. Ezequias foi um homem que reformou também o culto, ele reformou tudo aquilo que estava acontecendo de errado em Jerusalém. Agora nós estamos falando do reino do sul, hoje de manhã nós estávamos falando do reino do norte. Ele tomou atitudes que realmente foram corajosas. Seu pai, ele destruiu a estátua de bronze que foi erguida no deserto, que estava servindo de adoração ao povo. Seu filho veio e jogou o legado dele todo fora que ele havia construído. E ainda foi entregue aqui a um rei babilônico, né, o reinado da Assíria, no caso. Bom, vamos ver aqui o que esse homem ele praticou. Ele praticou idolatria. Idolatria. O que é praticar idolatria? Eu vou fazer uma introdução daquilo que ele fez primeiro, depois a gente vai estar passando aos tópicos. Pela manhã eu fiz isso também, e isso é importante para que a igreja aprenda, né? Não só os membros da igreja, mas aqueles também que querem conhecer a palavra de Deus, para a gente entender bem o que a palavra de Deus nos ensina. É dar honra que é de Deus ou a Deus a coisas e pessoas. Será que nós podemos praticar idolatria nos nossos dias? Vamos lá. Deixar que as coisas ocupem o lugar de Deus. Será que tem pessoas que usam de idolatria fazendo isso também? Eu gostaria de fazer, né, a colocação e parar um pouco para que, né, nós meditemos em cima disso. Atribuir valor espiritual a coisas, entidades ou a objetos. De novo, vou ler. Atribuir valor espiritual a coisas, entidades e objetos. Será que as igrejas estão ensinando isso aqui hoje também? Não responda. Só pense nisso, né? Só pense, né? Direcionar preces e adorações àquilo que não é Deus. Aquilo, porque quando você direciona a alguma coisa, geralmente é aquilo. Ainda existe adoração a ídolos, preces e orações, aquilo fora de você orar a Jesus Cristo, porque o único intercessor entre Deus e o homem é quem? Jesus Cristo. Existem lugares onde é feito orações a alguém que não seja Cristo. A gente sabe que há. Mas isso é idolatria. Vamos lá. Ele praticou astrologia. Vamos lá. Ele prostrou-se diante do exército do céu. Isso é astrologia. Astrologia é atribuir aos astros poder de influenciar a vida, caráter e destino. Isso não é isso. Você que é do signo tal, você tem um temperamento X, como se os astros, como se os planetas, como se o universo tivesse algum poder sobre nós. O universo tem poder sobre o homem ou é Deus? Pois ele direcionou esse poder ao universo. Consultar os astros a favor do homem, acreditando que a vida das pessoas pode ser conduzida pelos astros. Há pessoas que dentro das igrejas acreditam nisso, irmãos. Astrologia. Qual o seu signo? Tem crente que sabe até o seu signo, não deveria nem saber, não deveria se preocupar com isso, não é? Não deveria saber, não vou me preocupar com isso, não existe mesmo. Ah, mas meu signo é de tal. Eu não vou nem citar algum signo aqui, eu sei até alguns, mas não vou citar não, porque
A gente ouve tanto que acaba, né, tendo conhecimento, mas não aprofundamento, que não nos interessa. Sincretismo. A gente vê que ele colocou várias adorações ali, edificou altares pagãos, dedicados aos astros no templo do Senhor, misturou as coisas de Deus com práticas pagãs. Será que está acontecendo isso na religião dos nossos dias, chamada cristã? Onde a gente olha para um culto, olha até para as vestes das pessoas e fala assim: isso é um culto cristão mesmo? As vestes são estranhas. O próprio templo, as próprias igrejas são estranhas. As coisas que acontecem são estranhas. Por quê? Está entrando um sincretismo. Isso agrada a Deus. Sacrifícios pagãos. Ele ofereceu seus filhos em sacrifício. Olha, será que algumas pessoas também entregam os seus filhos, vamos dizer assim, em sacrifício, quando deixam de sustentar suas famílias, por exemplo, para sustentar um vício, não é? Ele tem um vício, ele deixa de dar comida aos seus filhos e ele sustenta o seu vício. Ele abandona os seus filhos e a sua esposa para ficar com os amigos ou para fazer outras atividades independentes. Ué, ele está nem ligando para a família, ele está indiferente ao lar, ele não dá importância aos filhos. Olha, irmãos, para um casal que tem filhos, o maior investimento desse casal são os seus filhos. São as coisas não. As coisas os filhos depois vão conseguir. Eu não herdei uma casa própria, não herdei um carro. A única coisa que meu pai deixou foi um carro e alguns relógios. Meu pai. Foi só isso que ele deixou. Um dos meus irmãos não tinha carro. A gente na hora matou, carro de fulano de tal. Relógio, eu queria um relógio só de lembrança. E aí eu peguei um relógio. Não era relógio caro, não. Nós não estamos falando em coisa cara, não. Relógio, mas esse relógio vale $1 milhão. Não. Relógio baratinho. Tá? Mas a melhor coisa que meu pai deixou para mim foi Jesus Cristo no meu coração. Foi a salvação. Vou temer a Deus. Isso foi o maior legado que ele deixou para mim, meu pai e minha mãe. Se eles não deixaram mais nada além disso, mas eles deixaram já muitas coisas juntas com isso, porque eram sábios. Eles sabiam me ensinaram a salvação, me ensinaram a Deus. Acompanhado disso, veio uma sabedoria muito grande, né? Depositada sobre as nossas vidas. Depois disso, amealhei coisas, consegui as coisas. Mas o mais importante que eles deixaram para mim foi Jesus Cristo no meu coração, me evangelizando, me ensinando, me dando exemplo. E hoje eu tenho a Jesus no meu coração, a salvação e a graça do Senhor Jesus. Envolvimento com demônios. Olha, quando a gente sai da verdadeira fé, a gente pode entrar em uma adoração a demônios. Ele adivinhava pelas nuvens. Tem pessoas que acham que algumas coisas são brincadeira. Crente que brinca com a brincadeira do copo. Eu já soube. Não sei se vocês já conhecem a brincadeira do copo. E a pessoa segura um copo e aquele copo acaba direcionando uma resposta. Olha, irmãos, não é brincadeira não. É coisa do diabo mesmo. Eu já ouvi histórias aí de pessoas que brincaram com esse tipo de situação e passaram por um sufoco grande, passaram por uma experiência espiritual muito difícil em suas vidas. Tarô acredita em simpatia, acredita em superstições, crente supersticioso. Isso não existe, irmãos. Ele era agoeiro. O que é agoeiro? Sabe o que é agoeiro? Jogava praga. Ele acreditava no mal olhado. Talvez tivesse medo até de algumas plantas.
Tem crente que tem medo de alguma planta. Tem, precisa ter, né? Passou um gato preto, tem medo do bichinho. Às vezes até chuta, ou taca pedra para ele sair dali, né? Tem medo do bichinho que foi criado por Deus, que é supersticioso. Ele era uma influência negativa. Ele fez as pessoas errarem. Olha, ser uma influência negativa é uma coisa também que nós vamos dar conta, né, na nossa vida. Nós chegarmos diante de Deus, a influência é inclusive uma mordomia cristã. Sabia que nós temos condições de influenciar outras pessoas? Tem pessoas que às vezes procuram ver qual vai ser a nossa decisão para se espelharem nessa decisão. Pessoas que estão usando o nosso casamento como exemplo. Olha o exemplo, eu fiquei, né, assustado com uma responsabilidade que uma das pessoas, filhas de um irmão da igreja, falou: olha, o exemplo, o casamento da Cristina e do pastor, olha, eles são um exemplo, o casamento, eu gosto tanto do jeito deles. Olha, aquilo foi uma responsabilidade muito grande quando eu ouvi isso, para a minha vida. Agora vocês veem, a gente naturalmente vive o nosso casamento, de uma maneira natural. Eu sou assim aqui com o Cristino, eu sou assim em casa também, em outros lugares, no entretenimento. Mas a gente não espera que isso seja uma base para alguém ter um casamento também. Mas é uma influência, está vendo como é que nós influenciamos? Eu às vezes pergunto, quando essas coisas acontecem, quem sou eu para ser alguém exemplo para outro alguém? Não sou ninguém. O importante, o exemplo maior é Jesus Cristo. Esse nunca vai decepcionar a gente. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas olha, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz uma coisa que deve ter ficado muito dentro do coração de Timóteo: Timóteo, ser exemplo. Bom, vamos lá. As oportunidades que Deus dá vem através da palavra. Olha, aquilo que mais tem valor para Deus de fé é você acreditar na palavra de Deus. Se você aceitar a Cristo, se você abrir o seu coração, se você desenvolver a sua fé partindo da palavra de Deus, essa é a fé verdadeira. Não vai ser em experiência, não vai ser em milagres, não vai ser em testemunho de alguém, não vai ser por uma circunstância que você passou, vai ser baseado na palavra. E a Bíblia, ela te dá essa exigência. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso que ela é tão importante. E Deus falou primeiro com esse homem, com Manassés, e depois falou com o povo. E o resultado foi: eles não ouviram. Eles não ouviram. Bom, em segundo lugar, Deus ele permitiu a opressão do povo. O que é opressão? Eu estava vendo aqui o que significa a palavra opressão? Significa sensação de falta de ar e sufocamento. E é interessante, quando a gente passa por alguns momentos difíceis, parece que a gente está realmente apertado, né? Parece que a gente está sufocado. A gente não consegue alívio nem para respirar. E aquele povo estava passando por esse momento de opressão, estava sendo oprimido. Hoje de manhã, quando eu acabei na mensagem, a irmã Ana chegou para mim e falou assim: mas pastor, essas coisas que acontecem, essas catástrofes, essas enfermidades que vêm sobre a natureza, Deus permite, não é? Sim, Ele permite, Ele não manda, não, Ele permite que aconteça, tá? E naquele momento Deus estava permitindo que a Síria viesse e
disciplinasse o seu povo. Então, às vezes, a gente tem que passar também por uma disciplina. Ali na hora da disciplina, Deus está dando oportunidade para que nós entendamos que nós estamos fazendo uma coisa que está errada. Então é importante, quando vem alguma situação difícil, que nós estamos no sufoco, né, na opressão, nós pararmos e fazermos uma reflexão. Podemos passar por isso como crentes em Cristo Jesus? Podemos. E olha, vou falar para os irmãos, é até bom que passamos, porque é um momento ótimo de pedagogia, de ensino para nós. Quando nós passamos por um momento difícil na nossa vida, nós devemos aproveitar para crescer, não nos afastarmos de Deus. Mas Deus permite, e nessa permissão de Deus, Ele permite a opressão para nos dar a oportunidade. Deus permite o arrependimento. Olha, aquele homem, ele estava angustiado diante de Deus. A gente vê no texto aqui no versículo 12. Vamos ver aqui o versículo 12, para que a gente possa ler na Bíblia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Olha, quando nós nos angustiamos diante de Deus e nós decidimos orar, que às vezes nós estamos tão angustiados, nós estamos numa posição tão de achando que Deus nem vai ouvir. Tem pessoas que estão assim nessa condição hoje. Pode estar acessando esse culto pensando assim: Deus não vai me ouvir. Pastor, eu sou pior do que Manassés. Pastor, eu fiz coisas piores do que ele. Mas agora, a gente vê aqui que esse homem, quando ele não tem vergonha de orar, quando ele se humilha diante de Deus, ali surge a oportunidade. Quando nós nos angustiamos diante dele, nos humilhamos. Certa vez eu ouvi um rapaz, ele falando sobre uma experiência que ele teve, que ele estava vivendo com o seu emprego, com a sua família, com a sua vida. Ele falou que estava tão angustiado, ele estava tão arrependido de tudo aquilo que ele fez, que ele não perguntou a ninguém como deveria orar. Ele chegou no chão da casa dele, onde não havia mais limpeza naquela casa, porque a mulher já tinha ido embora, seus filhos foram juntos, ele já estava vivendo um momento de perda total de todas as coisas. Ele deitou na sala dele com a boca no pó, e ele orou ali com a boca no pó naquele momento. E ele falou assim: aquilo me fez tão bem para mim, para eu reconhecer quem eu era o pó, eu já não era nada, eu estava no chão, eu estava dizendo para Deus com aquela atitude: Senhor, eu não tenho mais para onde ir, eu estou me prostrando aos seus pés. Prostrar não é só ajoelhar, não, prostrar é você se derramar mesmo, é você deitar diante do Senhor, é você se jogar diante dele. E aí, daquele momento, ele viu que Deus fez uma virada na vida dele. As coisas mudaram. A partir do quê? Do arrependimento. E Deus, Ele está sempre pronto a receber um coração arrependido. Em último lugar, Deus, Ele atende. Um termo que é usado aqui no versículos de 13 a 17, vamos ver o texto. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica. Eu quis essa tradução para entender o que é aplacar. Deus, ele
brandou a sua atitude para com Manassés. Olha, isso daqui é importante a gente ver essa experiência desse homem e entender também que muitas das coisas que acontecem na nossa vida não é peso da mão do diabo. O diabo está trabalhando na minha vida. Não. Às vezes é um peso da própria mão de Deus. E ainda bem. Ainda bem. Porque, olha, se Deus, ele pegasse um dos seus e falasse assim: toma, diabo, é teu. É pior. Mas agora tem pessoas que escolhem realmente esse caminho, né? Eles vão para o mundo mesmo, eles deixam para trás tudo aquilo que é de Deus, deixam para trás a presença de Deus e quer, né, experimentar o mundo, quer fazer tudo aquilo que quer fazer, deixa a vida me levar, a vida me leva eu, né? Vamos lá, para esse cântico do pagode aí, e vai para o mundo. Lá, ele experimenta tudo aquilo que o diabo pode fazer na vida dele. Que aí lá, ele está vivendo uma outra realidade espiritual, aonde o inimigo, ele tem autoridade dada por você mesmo. Quando você sai da presença de Deus, você está lá. Mas aqui nesse momento, esse homem era rei de Israel, ele sai, vai preso, Deus está ali o tempo todo agindo naquele momento, e o peso da mão. Aí Deus vai e abranda a sua atitude, aplaca a sua atitude, e aí o que era peso passa a restauração. Deus restaura o seu reino, não é isso que o texto diz? Deus restaura o seu reino. Ele tem uma nova oportunidade, mas aí, nessa oportunidade, ele já toma uma atitude totalmente diferente. Deus é o único Deus. Aí ele começa a tirar tudo aquilo que não fazia parte da adoração a Deus, já não era Deus. Aí ele começa a trabalhar na vida dele, tirando tudo, porque muitas coisas vão precisar ser tiradas por nós. Algumas delas, aquelas que são impossíveis para nós, às vezes você pode pensar assim: mas eu não consigo tirar. É impossível para você? Para Deus é possível. Ele pode todas as coisas. Seria impossível para um homem, por exemplo, ser salvo. Impossível. Pastor, é impossível ser salvo? É impossível você ser salvo. Mas a possibilidade da salvação está na graça de Jesus Cristo. Só ela pode salvar, só ela pode perdoar. Mas agora tem muitas coisas que você vai precisar tirar. Não, eu vou tirar isso aqui, isso aqui vai atrapalhar a minha vida. E olha, até hoje, tem pessoas que muitas vezes guardam coisas ali que podem estar atrapalhando a sua caminhada com Deus, seu relacionamento com Deus. E aí está vendo a sua vida espiritual sem desenvolvimento. Não desenvolve na vida espiritual, não vai desenvolver, não vai haver crescimento na vida espiritual. E aquilo que está fazendo não está agradando a Deus. Por quê? Tem uma coisa que precisa ser tirada. E aí não depende de Deus, depende de mim. Algumas coisas vão depender de nós. E quando ele voltou, aquilo que dependia dele, ele fez. Ele começou a tirar. E falou: agora nós vamos adorar o único Deus, o Deus verdadeiro. Nós vamos prestar o culto só a Ele. Não vai haver mais misticismo, não vai haver mais sincretismo, não vai haver mais adoração a outros deuses, não vai haver oração mais a ninguém, somente a Deus. E ali Deus atende, Deus restaura. Deus, ele participa daquela história de vida de Manassés. Manassés que tinha deixado Deus para trás, mas quando ele se arrepende, Deus passa a fazer parte do seu reino e da sua vida. Deus, ele está pronto a atender a um coração arrependido, a um coração que reconhece, a um coração que deixa para trás
tudo aquilo que foi uma história de vida. Não, a minha família, olha, certa vez eu estava ouvindo um senhor muito idoso, ele falar da alegria da conquista dele. Primeiro ele falou o seguinte: olha, estou muito feliz, porque agora eu tenho 70 e poucos anos. Aí eu ouvindo, que legal, pessoa, coração grato, né? Mas eu sei que eu vou morrer daqui a pouquinho, e eu vou morrer com esse vício. E era o vício da bebida, porque toda a minha família teve esse vício da bebida, e também acabou muitos deles morrendo por causa desse vício também. Aí morreram mais cedo do que eu. Eu já estou com 70 e poucos anos. Como quem diz assim, eu já estou no lucro, né? Mas que lucro é esse, gente? Aonde você olha para algo que te escraviza e você olha e fala assim: espera aí, eu estou feliz porque escravizado eu fiquei até agora e não fui morto por essa coisa que me escraviza. Que alegria é essa? Aonde nós podemos ter Deus na nossa vida, nos livrar de tudo isso e ter vida e vida em abundância, como é assim que Deus nos promete. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Está vivendo na escravidão e está dizendo: mas o meu histórico familiar me levou a isso. Não existe mais o histórico familiar. Quando Deus entra, Ele escreve uma nova história. Passa a existir uma nova história. Enquanto Manassés, ele desconstruiu a história de vida do pai e o seu legado, e ele viveu a sua própria vida de acordo com a sua própria vontade, fazendo o que era errado diante de Deus, olha onde ele parou. Ele parou preso numa prisão, perdeu o seu reino, perdeu tudo aquilo que tinha. Pessoas que estão vivendo assim, perderam tudo que tinha, perderam família, perderam casa, perderam bens, perderam a saúde, perderam a alegria, perderam a esperança. Mas pode entrar um Deus na nossa vida a partir do arrependimento. Senhor, eu reconheço que Tu és Deus, que Tu és Senhor, eu creio em Cristo Jesus como meu Salvador. Uma nova história passa a ser escrita. E é essa oportunidade que nós queremos deixar nessa noite, para que nós possamos refletir em tudo isso, para que essa mensagem possa ser um dia recebida por alguém que está passando por um momento igual a esse de Manassés, longe de Deus, já surrado por tudo aquilo que a vida conduziu ele a esse momento, e pode ter uma nova oportunidade com Deus em sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus com mais 2 cânticos. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Vamos ficar de pé? Olha, Manassés, eu acho que ele podia cantar esse cântico depois da prisão, mas antes não. Depois do arrependimento, ele poderia, depois do reconhecimento, ele poderia. Você pode experimentar esse Deus grande em sua vida, porque Ele é o único Deus, Ele é um Deus melhor, é aquilo que mais realmente você precisa na sua vida. Você tem que reconhecer isso. Você precisa de Deus em sua vida. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor.
Deus criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos ouvir uma música agora pelo nosso irmão Wellington. Boa noite, igreja. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo e enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas.
boca. Oh, sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo e enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Amém. Mozaniel me falou assim: ah, se o Manassés tivesse falado isso no começo, né? Não é? É verdade. Mas depois ele teve oportunidade. Então que a gente possa falar como esse cântico, né? Senhor, seja meu universo, seja tudo na minha vida. Vamos ficar mais uma vez de pé. E agora, para despedirmos do culto dessa noite, eu vou estar impetrando a bênção apostólica. Logo após, nós vamos estar caminhando nessa música, né? Ou subindo para um lugar mais alto. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus com esse cântico. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Mas, Paulo, Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejam o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já cansei de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Só a igreja agora. Vou avançar. Vou avançar. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu
seja Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.